Boa noite. Já estamos ao vivo em mais uma live da série da insegurança à prosperidade. O tema de hoje é um tema muito importante, um tema muito abrangente e vamos falar sobre reserva de emergência. Você tem a sua reserva de emergência? Você sabe o que é uma reserva de emergência? Como construir uma reserva de emergência? Por que a reserva de emergência é importante? Onde eu deixo o dinheiro da reserva de emergência guardado? O que eu tenho que fazer com esse dinheiro e por que ele é tão importante? Hoje nós vamos abordar esses temas e muitos outros. Se você já tiver dúvidas sobre este tema, pode deixando nos comentários que eu vou responder todos durante a live. Que o mais importante de hoje é a gente sair com um conceito formado de que a reserva de emergência é um pilar fundamental para a segurança financeira. E nós vamos começar a falar por que essa reserva de emergência é importante daqui a pouquinho. Antes, tem muita gente que não me conhece aqui, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Rosiane Sâncio, eu sou especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho há mais de 16 anos no ramo financeiro de empresas privadas, atuando hoje como gestora financeira num conglomerado de empresas com mais de 23 CNPJs, fazendo a gestão financeira de todo esse processo. E o que mais é importante nesse processo de conhecimento e de proliferação das finanças empresariais, eu entendi que as pessoas precisam entender um pouco melhor de finanças pessoais. Muitos executivos e profissionais altamente capacitados e qualificados acabam não tendo tempo, tanto por falta de conhecimento, tanto por falta de interesse ou por achar que é muito difícil de cuidar das suas finanças pessoais. E com esse propósito, eu me envolvi também no projeto de mentoria e consultoria de finanças pessoais, porque eu entendo que para sermos pessoas completas, tanto a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para estarem alinhados, as nossas finanças precisam estar alinhadas também. Porque se uma área da sua vida não está completa, não está fluindo de forma eficaz, outras áreas da sua vida podem ser impactadas. Então a gente sabe que problemas financeiros podem causar problemas emocionais, problemas físicos como insônia, falta de concentração no trabalho. Então, nesse sentido, vendo como que é o mercado financeiro, como que as coisas acontecem, como que é o ambiente no dia a dia das organizações, eu percebi que muitas pessoas precisam de ajuda. Muitas pessoas que trabalham até mesmo no setor financeiro de empresas têm dificuldade de gerir as suas próprias finanças. E nesse sentido eu venho construindo uma carreira com o intuito de ajudar pessoas a buscarem conhecimento financeiro. E o conhecimento financeiro, ele não é só apenas números, não estamos falando apenas de matemática, não estamos falando apenas de educação financeira, nós falamos em desconstruir crenças limitantes, falamos em construir uma mentalidade financeira de crescimento, e falamos, entre outros aspectos, a importância de um orçamento, do acompanhamento, do planejamento semanal, do planejamento mensal, a importância da criação de metas. E com esse intuito eu criei a série para vocês da insegurança à prosperidade. E o nosso tema de hoje é reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor destinado exclusivamente para emergências. Parece óbvio, não é mesmo? Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Por quê? O que não é reserva de emergência? Ah, Rose, eu junto todo mês R$ 500 porque eu quero comprar um carro, porque eu quero comprar um apartamento, uma casa, porque eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Ótimo!
É muito bom ter metas financeiras, é muito bom seguir as metas financeiras ao longo do tempo. Mas juntar dinheiro para o carro, juntar dinheiro para comprar uma casa, fazer investimentos para aumentar o patrimônio, não é reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é uma forma de investimento bem definida. A reserva de emergência, ela precisa ser destinada exclusivamente para emergência, dinheiro de investimentos, dinheiro para comprar bens, para atingir metas, para realizar sonhos, não é reserva de emergência. Reserva de emergência é um valor destinado para o amanhã. Caso aconteça alguma situação difícil na sua vida, você já tem esse valor separado. E como você vai saber qual é o valor de reserva de emergência que você precisa construir? Voltamos mais uma vez ao orçamento familiar. Para você construir a sua reserva de emergência, é indispensável que você conheça as suas despesas. Você precisa saber exatamente o valor das suas despesas mensais. E por que isso é importante? Porque se você não sabe qual é o valor das suas despesas, como você vai conseguir construir uma reserva de emergência sem ter noção do valor que você precisa? Então, o primeiro passo é você saber o valor das suas despesas. Quanto você precisa desembolsar por mês com despesas essenciais? Alimentação, moradia, educação, transporte, lazer. Qual é a sua despesa? Você tem isso claro? Ou você precisa ainda desenhar e ainda identificar? Se você tem isso claro, parabéns, você não faz parte da maioria das pessoas que ainda não consegue saber a sua situação financeira atual. Você está um passo à frente, porque conhecer a sua realidade financeira atual é um diferencial para o seu crescimento da insegurança à prosperidade. Se você já conhece, você sabe exatamente o valor que você precisa por mês. Qual que é uma conta simples? Vamos supor que hoje as suas despesas mensais sejam R$5.000. Uma reserva de emergência, ela pode variar de 3 a 6 vezes o valor das suas despesas. Então, se você tem uma despesa de R$5.000, 3 vezes esse valor são R$15.000. 6 vezes esse valor são R$30.000. E o que eu recomendo? Que a sua reserva de emergência ela seja sempre superior a 6 meses. Numa forma mais conservadora, que você tenha reserva de emergência de 6 a 12 meses das suas despesas mensais. No caso das despesas, se você tiver 5.000 de despesa, quanto que é a reserva referente a 10 meses? São R$50.000. Referente a 12 meses, são R$60.000. E para que você precisa de ter esse valor guardado? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Então, a reserva de emergência ela vem para suprir a sua necessidade caso a sua principal fonte de renda venha a faltar. E o que isso quer dizer? Você pode perder o emprego, o seu marido pode perder o emprego abruptamente, a sua esposa, a sua empresa pode começar a dar um lucro não planejado, então a sua distribuição de lucros pode ser menor. Pode ter um caso de doença na família, em que a despesa vai aumentar um pouco mais, fora do planejamento. Podem acontecer diversos imprevistos que você precisa de ter um valor separado para isso, para dormir com tranquilidade. Uma cliente minha, posso até citar o nome dela aqui, a Carla, ela estava passando por sérias dificuldades financeiras, ela não tinha reserva de emergência, ela recebia um valor substancial de salário, mas gastava tudo no final do mês. Então apareceu uma necessidade de saúde na família, então ela precisou pegar empréstimo com o banco, utilizar o limite do cartão de crédito e ficou muito endividada. Depois de várias conversas na nossa consultoria,
Conseguimos ajustar as contas, conseguimos quitar as dívidas, graças a Deus o problema de saúde ele foi sanado, foi resolvido. E ela entendeu a importância da construção da reserva de emergência. E hoje ela já tem 3 meses do seu salário referente às despesas guardado. No caso dela, ela preferiu não guardar somente o valor das despesas. Ela conseguiu juntar o valor de 3 salários. Por quê? Porque agora hoje ela fala para mim: Rose, eu consigo dormir em paz, porque eu sei se acontecer uma outra emergência, se acontecer uma outra dificuldade financeira na minha família, eu já tenho pelo menos um pedacinho da reserva de emergência construída. Eu não vou precisar me endividar, eu não vou precisar entrar no cheque especial, não vou precisar estourar o limite do cartão de crédito, eu tenho paz, eu tenho mais segurança e estabilidade financeira. Então, quando falamos de reserva de emergência, nós estamos construindo um alicerce sólido para o nosso futuro. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mesmo com o dinheiro guardado, não estamos imunes a situações que podem ocorrer. Passamos recentemente pela situação da pandemia do Covid-19. Com dinheiro ou sem dinheiro, o Covid chegou, mas quem tinha reserva de emergência preparada, se perdeu o seu emprego, se teve algum familiar hospitalizado, precisou de comprar alguns remédios, conseguiu passar por essa situação com um pouco mais de conforto. Infelizmente, todos tivemos que passar, mas quem não estava preparado financeiramente para isso, acabou enfrentando dificuldades um pouco maiores. Qual que é a estratégia para você construir a sua reserva de emergência? Primeiro, é saber exatamente o valor das suas despesas mensais. Sabendo esse valor, você vai começar a analisar o seu orçamento e entender onde você vai fazer com que essa sobra aconteça. Porque se hoje você não tem uma reserva de emergência, muito provavelmente é porque você ainda não tem sobra financeira. Se você tem sobra financeira, você está investindo em ações, você está investindo em criptomoedas, você está investindo em ativos de alto risco. Esses ativos não são reserva de emergência. A reserva de emergência ela precisa estar numa conta de livre movimentação diária. CDBs de bancos, com resgate automático ou até mesmo em contas poupanças. Quando nós falamos de investimento, vocês sabem o quanto eu sou contra deixar o valor que você guarda na poupança. Por quê? Porque com o passar do tempo, a poupança perde para a inflação. Mas se te dá mais um pouco de segurança, deixa o dinheiro na poupança, mas cria a sua reserva de emergência. Mas o melhor é você deixar em fundos de renda fixas, com resgate e liquidez diária. Quando nós falamos de reserva de emergência, é uma reserva de emergência. Você precisa que esse dinheiro esteja disponível agora, hoje, neste momento. Então, você não pode investir em ações, criptomoedas, em ativos que te tragam muito risco, que oscilem muito os valores, que tenha a possibilidade de fazer o seu dinheiro desaparecer da noite para o dia. Já teve casos, por exemplo, de empresas grandes como a Vale do Rio Doce, onde aconteceu a tragédia de Brumadinho, por exemplo, as ações despencaram mais de 30% em um dia. Imagina se você tem esse patrimônio investido como reserva de emergência e numa situação de emergência ele perdeu 30% do valor. Então isso não é viável, isso não é aconselhável, isso não pode ser feito. Dentro do conceito de reserva de emergência que estamos aprendendo aqui, você precisa deixar o seu dinheiro em liquidez imediata para que você possa resgatá-lo a qualquer momento. Ah, mas se eu deixar num CDB, se eu precisar resgatar, eu vou acabar pagando imposto de renda. Será que isso é vantajoso? Sim, é vantajoso. Mesmo que você precise resgatar fora do prazo estipulado e acabe pagando um pouco de imposto sobre esse valor, não importa. O importante é a segurança que você tem com a construção da reserva de emergência. Então, a reserva de emergência ela é extremamente importante.
primeiro passo é você entender dentro do seu orçamento qual é o valor que você precisa ter de reserva de emergência. Então, você pega todas as suas despesas essenciais. No exemplo que a gente acabou de dar, se as suas despesas essenciais são R$5.000, você precisa ter entre 6 a 12 meses desse valor. Então, você precisa de ter juntado entre 30 e 60 mil reais. Então, Ose, como que eu faço para ter um planejamento? Se eu tenho uma despesa hoje de R$5.000, eu não consigo, obviamente, pegar todo mês R$5.000, pagar minhas despesas, e todo mês pegar mais R$5.000 e fazer uma reserva de emergência até juntar 12 meses. Obviamente que não. E por isso muitas pessoas tendem a ter trava em relação à construção da reserva de emergência. Porque se vem numa situação em que o valor que precisa ser separado é muito alto. Imagina para você que tem uma despesa hoje de R$5.000, pensar que você precisa ter guardado R$60.000 para uma situação de emergência. Realmente é um valor muito acima do que você está acostumado, mas isso não quer dizer que é um valor impossível de você realizar. Você precisa fazer um plano para a criação da sua reserva de emergência. Analisando o seu orçamento, você precisa entender quanto de sobra de caixa você tem. Se hoje você recebe o seu salário, ou os seus dividendos, ou a sua prestação de serviço e gasta tudo, você pode estar pensando, eu tenho 0 de sobra de caixa. Então, você precisa analisar o seu orçamento com qualidade. Na consultoria eu falo muito isso, porque sempre existem ralos financeiros. Nem todas as despesas que estão no seu orçamento, que estão saindo na sua fatura do cartão de crédito, que estão saindo no seu Pix ali semanalmente, são despesas essenciais. Analisando o seu orçamento de forma mais crítica, de forma mais detalhada mesmo, com um olhar voltado para a reorganização financeira, você vai conseguir entender que dentro do seu orçamento existem sim despesas que não são essenciais, e dentro dessas despesas que não são essenciais, você pode começar pelas pequenas despesas para você começar a fazer uma sobra de caixa. E como que você vai fazer isso? Vamos supor que você identificou as suas despesas essenciais: alimentação, moradia, transporte, educação, saúde, lazer. E essas despesas estão na linha do seu orçamento de despesas essenciais. E aí você começou a listar e encontrou despesas não essenciais. Hoje eu identifiquei que eu tenho Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, e eu pago esses 3 canais. Só que eu acabo assistindo mais o Netflix e o Disney Plus. O Amazon eu não assisto. Canais de streaming, você tem 3. Aí você identificou que um você está pagando ali, você não lembrava, que você não usa. Então, se a sua assinatura for R$19,90, se for R$39,90, você pode agora mesmo sair da live e cancelar essa assinatura. A partir do próximo mês, ela já não vai vir mais na sua fatura do cartão, ou já não vai debitar mais na sua conta. E automaticamente você fez uma sobra de caixa, ou de R$19,90, ou de R$29,90, ou de R$39,90, que seja ele qual for. Por exemplo, você identificou também gastos excessivos com o Uber. Você recebe o vale transporte da empresa, ou você mora próximo à empresa, poderia se locomover ou de bike, ou de patinete, ou até mesmo a pé. Só que muitas das vezes, por comodidade, você acaba pedindo Uber, o transporte de aplicativo. E aí você identificou que algumas vezes que você pediu eram realmente necessárias, estava chovendo muito, você estava atrasado, estava muito trânsito, tinha um compromisso muito sério. Só que algumas outras vezes você identificou que você poderia ter usado outra forma de transporte um pouco mais barata. Você acaba de identificar mais um ralo financeiro. Então ali, vamos supor que você fez 2 corridas que você considera como não essencial. 2 corridas de R$15, que são R$30 no mês. Você já identificou um stream que você não usava,
vamos supor, vamos colocar de números redondos, de R$20, e já identificou como transporte R$30. Então, você já identificou no seu orçamento uma sobra de caixa de R$50. E o que você precisa fazer? Cancelar esse streaming que você não usa, usar o transporte de aplicativo de forma mais consciente e entender que no próximo mês você já tem uma sobra de caixa de R$50. E isso você vai fazer para todas as áreas do seu orçamento. Na alimentação, todos os dias você se alimentou da melhor forma possível? E não sou nutricionista, não estou falando se você se alimentou de forma saudável ou não. De acordo com o meu estilo de vida, todo mundo sabe, eu amo me alimentar bem, eu amo me exercitar, mas estamos falando de finanças. E nesse sentido de se alimentar da melhor forma possível, estamos falando da parte econômica. Você sabia que se alimentar em casa, preparar as suas refeições em casa e levar uma marmita é muito mais vantajoso economicamente do que comer em restaurantes? E acaba sendo muito mais saudável. Por quê? Você sabe o que você preparou, sabe a qualidade dos alimentos. Isso te dá mais prazer e mais bem-estar por comer um conforto e segurança a comida que você mesmo preparou. Quantas vezes você já foi a um restaurante e no final do dia você tem aquela sensação que a digestão não foi feita direito? Muitas vezes pode ser porque a conta foi muito cara. É uma piadinha, mas realmente tem restaurantes que a gente vai que está um absurdo o valor do quilo ou o valor do prato à la carte. Mas muitas vezes essa comida ela pode ser mais pesada por ser uma comida mais industrializada. Então, preparando a sua refeição em casa, além de ser muito mais econômico, também é saudável. Então, você economiza em dois aspectos. Você economiza no aspecto financeiro, de fazer as suas refeições em casa. Com o valor que você paga em uma refeição no supermercado, no restaurante, por exemplo, se você paga R$30 por refeições em 5 dias, você está gastando R$150. Com R$150, qual a quantidade de comida que você consegue preparar para você mesmo? Será que você não consegue preparar um almoço e um jantar, além de uma única refeição, ao invés de uma única refeição no dia? Com essa análise do orçamento, você vai conseguir ver se em dias alternados, ou se todos os dias eu conseguir levar minha marmita para o trabalho, ou se eu consigo almoçar em casa e fazer minhas refeições em casa, eu consigo economizar pelo menos ali R$30 de uma refeição que eu não faço no restaurante. Você já juntou R$20 do streaming que você identificou, os R$30 do transporte por aplicativo, mais R$30 de uma refeição que você pode fazer a refeição 4 vezes na semana em restaurante, uma vez na semana levar a marmita e economizar essa refeição. Você começa a identificar no seu orçamento onde estão os seus ralos financeiros e como você pode fazer para melhorar isso. A mesma coisa é pedir comida por aplicativo. Muitas vezes a gente chega cansado à noite e você vai pedir uma refeição. Não é errado você comer uma refeição fora, não ter tempo de preparar. Mas avalia financeiramente o quanto isso está impactando no seu orçamento. Será que todos os dias é necessário financeiramente você parar no churrasquinho na porta da sua casa? Qual que é o custo disso no final do mês? Será que alguns dias não é melhor você subir? Ou passar na padaria, comprar um pão que é mais barato? Fazer uma refeição mais rápida em casa? Você precisa entender dentro do seu orçamento onde estão os gargalos financeiros, onde estão os ralos financeiros. Seu dinheiro está indo embora como? É com churrasquinho no final do dia, com cervejinha? Que dia que você pode economizar? É com lanche delivery? Você sabia que você pedindo um lanche, um fast food, em determinados restaurantes, na maioria deles, se você pede para entregar na sua casa, um lanche que custa, vamos colocar um hambúrguer que custa R$40, no estabelecimento, se você for fazer a sua refeição lá no aplicativo, ele custa R$50. E mais R$10 de frete. Então, as facilidades e as modernidades que a internet nos trouxe, elas ajudam muito, mas podem estar sabotando a sua vida financeira. Então, você precisa pegar o seu orçamento, avaliar e encontrar as suas sobras de caixas.
Nesses exemplos, a gente encontrou R$20 de streamer, R$30 de Uber, R$30 de uma refeição que você fez na rua. Vamos colocar mais R$30 de um lanche que você não pediu. Resumidamente, já encontramos uma sobra de caixa de R$100. E aí você vai começar a criar a sua reserva de emergência com essa sobra de caixa. E com um olhar mais analítico, mais atento e mais detalhado, você vai ver que todos os meses existem despesas que não são essenciais, que estão atrapalhando o seu orçamento. E a cada mês você vai conseguir gerar uma sobra de caixa um pouco maior. Então, o primeiro passo é você identificar os seus ralos financeiros, conseguir gerar uma sobra de caixa e começar a fazer o seu primeiro aporte. Pega o seu dinheiro. Se você identificou R$100 de sobra de caixa, já deixa programado. Você recebe dia 5, todo dia 6, o banco vai levar para reserva que você colocou, para o CDB que você colocou os seus R$100. Ele vai construindo automático o seu hábito de poupar os R$100. E com o passar do tempo, vamos supor que você consiga encontrar R$100. Ao longo de 10 meses, são R$1.000 que você terá economizado. Em um ano, são R$1.200 que você economizou. Esses R$1.200, levando em consideração que você tem uma despesa de R$5.000, já é um pedaço da sua despesa. E com o passar do tempo, analisando e identificando cada vez mais os seus ralos financeiros, você vai construir uma sobra de caixa maior. Então, o ideal é que você crie um plano de reserva financeira de acordo com a sua sobra de caixa. Se você já tem sobra de caixa, melhor ainda, você pode sair dessa live e criar o seu plano de construção de reserva de emergência hoje mesmo. Vamos supor que você já identificou que tem uma sobra de caixa de R$1.000 todo mês. Você deixa parado na conta, ou você investe em ações, compra criptomoedas, ativos de alto risco, ou simplesmente você não faz nada com esse valor. Você já sabe que precisa construir a sua reserva de emergência, então você precisa direcionar esse valor para uma renda fixa de liquidez imediata e construir de 6 a 12 vezes o valor das suas despesas. Então, se você tem essa sobra de caixa de R$1.000 e todo mês você vai lá e separa R$1.000, em 12 meses você já vai ter separado R$12.000. Está se aproximando muito rápido da sua reserva de emergência inicial, que são os 3 primeiros meses. Então, em um ano, você já quase consegue atingir 3 meses de despesas na reserva de emergência. E se você tiver uma bonificação no final do ano, usar um pouco do seu 13º, possivelmente você vai conseguir esses R$2.000 que estão faltando e vai construir a sua primeira reserva de emergência, a menorzinha, a de 3 meses. E aí você já vai começar a ter mais experiência e a entender que precisa chegar aos 6 meses, precisa chegar aos 10 meses, precisa chegar aos 12 meses para você ter estabilidade financeira. A reserva de emergência ela não vai impedir que você tenha alguma dificuldade ao longo da vida, mas ela vai te deixar mais preparado para caso essas reservas aconteçam, essas emergências aconteçam. Mas, Rose, se a emergência não acontecer, graças a Deus, você está deixando o seu dinheiro num CDB de renda fixa, possivelmente rendendo a 100% do CDI e vendo os juros compostos trabalhar para você. Você está construindo o seu patrimônio. Então, você guarda o seu dinheiro para você ficar rico, para você ser próspero, para você ter paz de espírito, para você ter segurança financeira. E se acontecer algum imprevisto, seu dinheiro está lá. E depois que você criar sua reserva de emergência, aí sim, você vai criar metas, sua casa própria, seu carro novo, sua viagem dos sonhos, seu casamento, aniversário de 15 anos do seu filho, a faculdade dos seus filhos. Quais são os seus sonhos? Você tem mais tranquilidade para programar os seus sonhos. Qual a sua meta de aposentadoria? Você tem mais tranquilidade para planejar tudo isso. Então, a reserva de emergência, ela traz estabilidade, ela traz
autoconhecimento financeiro, ela te proporciona mais segurança, mais estabilidade e te alavanca a chegar mais perto dos seus sonhos, porque se eu tenho segurança nas minhas finanças hoje, eu consigo pensar no meu amanhã com muito mais tranquilidade. Se eu tenho 12 meses das minhas despesas guardadas, eu vou fazer um pouco mais de sacrifício e vou realizar o meu sonho, que é comprar minha casa própria. Meu sonho é fazer uma viagem com a minha família. Então, a reserva de emergência ela é importante e ajuda na construção de riqueza e também na realização de sonhos e na estabilidade emocional em relação às finanças. Vocês têm alguma dúvida em relação à reserva de emergência que eu ainda não falei? Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar esse tempinho para vocês perguntarem. Qual a maior dúvida que vocês têm? Qual a maior dificuldade que vocês têm? Se você não consegue, você acha que você não consegue sozinho criar essa reserva de emergência? Você não consegue avaliar o seu orçamento? Na consultoria eu falo muito sobre isso. Tem no link da bio, manda no direct. Eu vou te ajudar a identificar os ralos financeiros no seu orçamento durante a consultoria. Vou te mostrar como fazer isso. Eu vou te ajudar no início e depois você vai conseguir seguir sozinho e identificar as suas sobras de caixa para construir a sua reserva de emergência. Qual outros problemas a gente pode ter quando a gente não cria a reserva de emergência? Se você ainda não sabe também, deixa aqui nos comentários que eu vou explicando para vocês, falando por quê. Porque a reserva de emergência ela é muito importante, te dá segurança, estabilidade. E se você não consegue construir sozinho, na consultoria ou na mentoria, tem uma parte específica para isso, onde a gente constrói essas reservas de emergência juntos. E como desafio para vocês, como todas as lives, eu quero que você pegue o seu orçamento, identifique quais são as suas sobras de caixa. E se não tiver sobra de caixa ainda, já faça uma análise rápida de quanto você quer investir no próximo mês. E se você já tem uma sobra de caixa hoje, comece a partir de hoje a criar a sua reserva de emergência. O desafio é você criar a sua reserva de emergência a partir de hoje. Estamos no início do mês, a maioria das pessoas que recebem no começo do mês já receberam. Quem faz prestação de serviço já conseguiu administrar as finanças, as contas do mês. Você já consegue ter uma ideia de como estão suas finanças. E o primeiro passo para você construir a sua reserva de emergência, como desafio, eu quero que, se você tiver o valor disponível, transfira hoje para um CDB de aplicação automática do seu banco, o banco de sua preferência, que seja de liquidez imediata. Que ele fala liquidez imediata, você precisa ter o valor disponível hoje para você resgatar. E a partir de hoje, comece a sua reserva de emergência. Se você vai começar com R$20 por mês, R$50 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$5.000 por mês, não importa. Você precisa criar o hábito e entender a importância da reserva de emergência. O que importa é você tomar a ação de começar. E o passo fundamental é entender as suas finanças, analisar o seu orçamento de forma clara e eficaz, detalhadamente, identificar quais são os seus hábitos de consumo que estão te sabotando. Qual é o hábito de consumo que mais te sabota? Transporte por aplicativo, delivery, pedidos de comida, almoçar em restaurante, assinaturas de streaming que você não usa, contas de terceiros que você acaba pagando. Então, você identificando tudo isso, você consegue ter sobra de caixa para construir a sua reserva de emergência. Então, como desafio, eu quero que vocês façam a primeira transferência para a reserva de emergência. E a partir de então, você vai ver que você deu o primeiro passo para o seu futuro. E mês após mês, você vai ver essa reserva de emergência crescer, você vai ver essa reserva de emergência evoluir e vai ter cada vez mais consciência da importância dela e de como que isso pode mudar a sua vida, a vida da sua família e os impactos que as finanças negativas podem causar para você e a segurança que isso vai te trazer.
Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode chamar no direct que eu vou responder. Eu vou deixar a caixinha de perguntas, como eu deixo todas as vezes, para vocês falarem um pouco mais sobre reserva de emergência, para vocês tirarem a dúvida de vocês. Se vocês quiserem a indicação, de acordo com o banco de vocês, qual que é o melhor local para você colocar a sua reserva de emergência, também posso ajudar. Se você tem dificuldade para conseguir construir o seu orçamento, na consultoria eu falo muito sobre isso. A gente tem o manual da renda fixa, o link está na bio. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Não deixe para tomar a decisão de cuidar do seu futuro para depois. Comece a cuidar do seu futuro hoje. E um grande passo para você cuidar do seu futuro é mudando a sua mentalidade financeira. E falando um pouquinho mais, temos o livro O Poder da Mentalidade Financeira. Nós temos ainda alguns exemplares, eu ia pegar aqui, mas eu vi que já acabou. O link está na bio, os exemplares ainda estão sendo enviados autografados, exclusivo por mim. São 31 capítulos para você transformar a sua mentalidade financeira ainda em 2024. Não deixe essa oportunidade passar. Já comece o ano de 2025 com a sua reserva de emergência iniciada, com seu plano de dívidas, para quitação de dívidas, caso você tenha dívidas, iniciado, com seus planos para o futuro, as suas metas e os seus sonhos desenhados. Você é o único protagonista da sua vida e o passo que você tem que dar só depende de você. Ah, mas meu marido não me apoia, minha esposa não apoia, minha mãe não apoia, meu filho não apoia. Depende de você. A partir de hoje, você é o responsável pela sua vida. E com o passo que você der, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, vão ver valor e vão te acompanhar. Eu agradeço muito pela participação de vocês nessa live. A reserva de emergência ela é super importante. Se você acha que é um tema importante, divulgue, passe esse conhecimento que você aprendeu hoje, porque nós devemos levar a maioria de pessoas que a gente conhece essa informação, porque é muito importante que eu tenha uma reserva de emergência, que durma tranquila com isso, mas que você também tenha, que o seu vizinho tenha, que a sua mãe tenha, que seu irmão tenha, que seu pai, que seu marido, que todo mundo à sua volta esteja com a mesma tranquilidade que você, não é mesmo? Eu tenho certeza que sim. Mais uma vez, muito obrigada. Espero vocês na próxima semana, na próxima terça-feira, às 19h30, teremos mais um capítulo da série da insegurança, a prosperidade, com um tema super importante que eu vou soltando para vocês durante a semana. Até mais e desejo para vocês uma noite e uma semana incrível!